Estamos online mais uma vez, na graça do Senhor Jesus. Nós não estaríamos aqui se não fosse Ele. Eu queria começar essa live, porque hoje essa live vai ser muito especial, com os convidados da Oficina das Emoções, e eu gostaria de começar em Provérbios 22:6, que diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dela. Então, deixa eu ver aqui se eles já estão cá. Tá aqui. O que foi criado a partir de uma mesa de network e um relacionamento que foi feito num dos churrascos de negócios promovido pelo Tiago e Pablo Marçal. Então nós ficamos conhecendo o Lucas e Amanda Martinelli. Olá, Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Tá me ouvindo bem, não? Sim, ouvimos bem. Boa tarde. Boa tarde. Eu estava a explicar aqui sobre como nós nos conhecemos, que foi uma mesa de network, uma mesa de negócios, uma mesa que foi instruída e feito uma tarefa lá para a gente poder desenvolvê-las. E com isso, a gente acabou se conhecendo e eu conheci vocês ali numa mesa espetacular, porque ali só tinha gente assim de impressionante que nenhum era parecido com o outro. A mesa ali todos eram diferenciais. E interessante que tava todo mundo falando com todo mundo. Teve uma hora que eu olhei assim: Amanda, por favor, bota ordem aí nesses meninos. Eu lembro, Amanda. Por quê? Porque a Amanda tinha se apresentado lá na altura e eu queria que ela falasse um pouco agora, junto com o Lucas, o que seria a Oficina das Emoções, Amanda. Fala aí pra Bom, gente, porque aquilo ali me deixou fascinado desde aquele dia. que bom, Marlon. A gente fica muito feliz. E, gente, conceituando também um pouquinho, a gente estava juntos ali no churrasco de negócios com o Thiago Rocha. Como é bom estarmos em lugares com pessoas que estão com desejo de servir, com desejo de contribuir, com desejo de olhar para o próximo e com uma missão através disso, né? Foi Uhum, onde a gente se conheceu, né, Marlon? foi. Então, gratidão aqui por essa conexão. E para quem está nos vendo pela primeira vez, nós também moramos aqui em Portugal há quase 5 anos, somos brasileiros, somos casados há 16 anos e temos um meninão, o Thomas, de O 9 anos. Thomas Inclusive, ele estava lá no churrasco de negócios, né, tava, Marlon? sentou com a gente, conversou, puxou muito assunto, mas não foi a primeira vez que eu vi o Thomas. Eu vi o Thomas, acho que foi em Sacavém, numa altura que o Pablo Marçal estava ali falando, que foi numa igreja, não foi? E ele Isso, que apresentou a Oficina das Emoções. O foi, Thomas ali, tira de letra, todos nós. é verdade. E a Oficina das Emoções nasceu aqui em Portugal, através de um convite, entre aspas, tão singelo, tão simples, da professora do Thomas, que é coordenadora na altura era coordenadora da escola onde ele estuda, e uma escola pública, tá? Uma escola aqui na Várzea de Sintra. E nesse belo dia, há 2 anos e tanto atrás, a professora Anabela vira para o Lucas e diz o seguinte: Lucas, o professor de música das AECs, que são as atividades De enriquecimento curricular. que Uhum. é depois ali do período da aula,
ele não vai poder vir mais, ele foi para um outro projeto. Se o pai conhecer alguém e puder indicar, né? Vocês conhecem, sempre estão com pessoas. Aí o Lucas, ok, né? Aquela conversa básica. Uhum, Aí, Marlon, você também é um homem de fé e sabe, né, uhum, como as coisas acontecem. uhum. Ela vira para o Lucas e fala: E o pai? Já pensou em dar aula aqui na escola? Aí na E ela não sabia de nada hora, ainda. não, Nada. aí na hora eu levei um baque assim, né? Falei, então, nunca pensei, né? Uhum. Aí eu brinquei, eu falei de música que não dá pra ser. Falei, só se for de inteligência emocional, né? Que é o assunto que eu trabalho, porque eu tô dentro dessa área do desenvolvimento humano há alguns anos, trabalhava principalmente com adultos. Eu falei, só se for de inteligência emocional. E aí ela, né, que é uma senhora portuguesa, ela, pois, pense nisso. Fica como um trabalho de casa para pensar nessa ideia. E aí o Lucas chega em casa me contando isso. E assim, na hora, Marlon, ao ouvir isso, eu falei: Meu Deus, imagina desde criança aprender sobre as emoções. O que são as Nossa. emoções? Como gerenciar? Como dar nome para as emoções? Eu acho que uma das maiores dificuldades que o ser humano tem é dar nome para as emoções e Uhum, saber administrar, porque todo tempo nós temos emoções, porque a emoção, o que, que ela é? Ela é uma reação automática diante daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente cheira, né? Daquilo que a gente toca. Então, a gente falou, meu Deus. E aí nós ficamos 3 dias processando aquela informação, porque a gente começou a pensar, acho que as perguntas principais que fizemos a nós mesmos foi: nós estamos em outro país, podendo dar aula na escola do nosso filho, estando no mesmo ambiente, ensinando educação emocional desde os 6 anos de idade. E aí a gente começou, e isso vale até para os empreendedores que estão aqui, tá? Essa introdução aqui vale para os empreendedores e muito. A gente pensou no cenário 1. Uau, que incrível! As crianças desde cedo, mas mudar completamente a nossa rotina, mas como que a gente vai traduzir aquilo que a gente faz para adultos numa linguagem infantil, porque a gente não tinha nada para criança até então, uhum, nada. uhum. Mas a gente sentiu muito uma missão de Deus falando: querem ver? E aí, o outro cenário era, imagina, inviável, não tem como, mas a gente diz que tem coisas que a gente escolhe na vida e tem outras que nós somos escolhidos. Com E certeza. a gente acredita muito que Deus nos escolheu para essa missão. Então, essa introdução aqui é para dizer que foi assim que a Oficina das Emoções começou. Nossa, no E aí acaso. a gente começou, Marlon, a gente começou a aula com as crianças e a gente começou no primeiro, segundo mês ali a construir os nossos materiais, né? Hoje a gente tem mais de 70, 80 materiais. Aqui é uma das apostilas, tudo Uhum, autoral, tudo construído por nós, né? E aí a gente começou a construir os materiais, começou a fluir semana a semana, conteúdo, e a gente começou a ver uma resposta positiva das crianças entenderem com tanta agilidade, clareza, que foi incrível, né, amorzinho? Nós ficamos positivamente surpreendidos, né? Porque quando a gente aceitou a missão, a gente falou, ok, agora vamos lá, como é que a gente vai transmitir isso para a criança? Falar sobre autoestima, sobre autoconfiança, sobre autorresponsabilidade, sobre adaptabilidade, sobre tantos temas, resiliência, empatia, enfim, inteligência emocional, gestão emocional, autoconhecimento e como que a gente vai falar isso para a criança, né? E aí a gente teve essa grata surpresa de conseguirmos, né, trazer de uma forma lúdica, numa linguagem acessível e a absorção das crianças assim impressionante, é né? E mais aí fácil, né? Quando a criança ainda não está com vício,
quando ela é nova, parece que ela assimila mais, né? E também prejudica bastante quando a gente não é para o lado certo. Por exemplo, a criança vivencia na própria dentro de casa muitas experiências más que os pais às vezes não querem pôr, mas às vezes acontecem, né? Sim. E eu não sei se é de uma forma terapêutica que vocês fazem na escola, um por um, ou se é numa sala. Eu queria que você explicasse um pouco sobre isso, porque às vezes tem muitos pais que mandam a criança para a escola, não, é a vez de vocês cuidar. É praticamente isso, querendo despachar, não é? É, a tal Mas eu da acredito que terceirização, né? Que é, acontece, infelizmente. E aí, continuando a história aqui, já entrando na resposta do que você perguntou agora, vendo aquilo acontecer em sala de aula, a gente faz em grupo para a sala de aula. A gente falou, não dá para ficar entre quatro paredes isso. Vamos levar para a internet. E eu trabalho com marketing digital há 9 anos. A gente falou, como que a gente vai fazer isso para as crianças através da internet? A gente falou, que igual que a gente legal. faz com os adultos, da mesma forma. A gente não faz mentoria via Zoom com adultos? Aí a gente falou, vamos experimentar. Atualmente, esse experimento todo e as escolas são mais de 250 crianças que a gente atende por semana. Nossa. Então, a gente dá aula em 3 escolas aqui em Portugal, que Uhum, são 3 grandes laboratórios para nós, estar todos os dias vivenciando o ambiente escolar, uhum, vivenciando os conflitos ali da meninada e vendo a sede de aprender e de assimilar e de ter uma referência de muitos assuntos que nem em casa são falados, não porque os pais não queiram, é porque os pais não sabem como introduzir isso dentro de casa, né? uhum. Então, aquilo que a gente faz na escola, em sala de aula, a gente também faz online. A gente tem 2 turmas para crianças dos 6 aos 12 anos online, uma com fuso horário de Portugal e outra com fuso horário do Brasil. E, assim, as experiências e criança dá um feedback instantâneo, né, Na Mário? Não é igual o nosso que hora, a gente fica colocando um monte de filtro para falar as coisas, né? justamente. E essa é a grande beleza da infância, né? Então, tem sido muito interessante a curiosidade deles, o próprio interesse das crianças de estarem com a gente. Hoje, além das turmas com as crianças, nós construímos um programa de 12 semanas de inteligência emocional para adolescentes, dos 13 aos 17 anos, Uhum. que aí é um programa onde a gente fica 12 semanas com os adolescentes, que é outra fase, outro momento de vida. Amanda, E uma pergunta. É, como é que eu fico sabendo se o meu filho se encaixa? Por exemplo, como é que eu consigo saber que a criança está tendo dificuldade emocionalmente com o aprendizado, com essas coisas, e diga assim, não, eu quero pelo menos, se eu não puder, né, levar para a escola, porque, por exemplo, eu sou de Setúbal. A escola que vocês estão tendo é onde? É Lisboa ou é Cascais? Sintra. Sintra, Ah, é é, Sintra. é, Aham. todas pro lado aqui de E como é Sintra. que a gente consegue identificar se na criança ou no adolescente, se ela está tendo mesmo uma dificuldade nas emoções dela, de saber como agir naquele momento? Olha, Marlon, os comportamentos, eles são os maiores sinalizadores, né? Uhum, Então, existe a criancice. Então, criança é alegre, criança é espontânea, criança faz bagunça e ok. Mas, muitas vezes, a gente percebe alguns comportamentos que são um pouco fora. Essa sensibilidade vai muito do pai, da mãe, e muitas vezes também a escola dá um feedback, né? Então, uhum, também é comum. Como a gente está em escola, a gente consegue também perceber e muitas vezes os professores sinalizam para os pais, ó, teu filho está apresentando esse comportamento frequente, que às vezes a gente, como qualquer ser humano, a criança também tem uns dias de repente mais desafiadores, tem um dia que a criança pode estar de mau humor, tem um dia que a criança pode estar sensível.
Agora, quando começa a ser um comportamento disfuncional, repetitivo, então é um sinal amarelo que é acionado, né? É uma luz amarela. Então, isso não é uma coisa tão complicada, principalmente para os pais que conhecem a criança melhor do que ninguém, né? A gente sempre fala isso. Não tem ninguém que conheça melhor o teu filho do que você mesmo. Nós, Claro. pais, nós adultos, nós conhecemos os nossos filhos melhor do que eles próprios, né? Isso mesmo. E aí, quando a criança, vi que meu filho está tendo esse tipo de comportamento, vi que tem alguma coisa que não está legal. É bom, é saudável procurar apoio, né? E a gente está aqui para isso, para dar apoio, para trabalharmos em equipe com as famílias. A gente sempre fala isso. É um trabalho em equipe, né? Agora, uma coisa que é interessante, Marlon, pegando o gancho da tua pergunta, que é uma coisa que a gente acredita, o que a gente faz, é a educação emocional. É trabalhar a prevenção e não só a intervenção. Porque o que é comum hoje, né, na maioria das escolas e na maioria das famílias em geral, porque não existe muito aquilo que a gente faz. Às vezes os pais não sabem nem a quem procurar. É comum o seguinte: se a criança começa a apresentar um comportamento que não é muito bom, repetitivo, às vezes a escola dá um sinal, recomenda que os pais procurem uma ajuda profissional e tal. Por quê? Porque já tem algum sinal amarelo ligado. Por que não a gente trabalhar um trabalho de base, uma educação emocional, para não precisar chegar nesse estágio? Sabe a diferença do tomar suplemento e do tomar remédio? Isso. Então, aquilo que a gente faz e a forma como a gente enxerga é muito o suplemento. Porque se a gente toma o suplemento, de repente não vai precisar tomar remédio lá na frente, Com certeza. né? Então, o que a gente faz, Marlon, e por isso que a gente também criou o online, é uma educação emocional. Então, não é para criança que está no... Pode ser também, a gente tem pais que nos procuram, porque às vezes o filho está num cenário mais complicado e tal. Mas a gente também tem pais que têm essa mentalidade, que têm essa visão e que falam: olha, eu quero que o meu filho comece a aprender sobre isso desde cedo. Meu filho não está com problema nenhum, mas eu quero dar essa base, eu quero poder proporcionar o que eu não tive na infância. Esse é um ponto bem interessante, Marlon, porque o que acontece? A tendência do ser humano de pedir ajuda é só quando a luz vermelha acende, É isso mesmo. né? Nada de E prevenção, é só nada reativo. exatamente. Então, gente, tratando da saúde emocional, social, do bom desenvolvimento dos nossos filhos, não precisa chegar numa luz vermelha. Se chegar, ok, busque apoio, busque orientação. Hoje tem tanta informação, tanto conteúdo, né? Tantos profissionais. Então, a oficina das emoções, ela é um ambiente, como o Lucas disse, é um ambiente de educação, é um ambiente de base, é um ambiente. O seu filho não precisa estar com um problema, né? A gente já ouviu de tudo. Não, mas meu filho não está com nenhum problema. Não, que ótimo, realmente é uma bênção. Mas não é questão de estar com um problema ou não, né? Ele está aprendendo português, matemática na escola, inglês, estudos do meio. E a educação emocional, ele está aprendendo também? Não? Então, é algo importante para que o teu filho ou a tua filha desenvolva. Então, essa modalidade do online, né? Você comentou que mora um cadinho longe, é exatamente para as famílias com crianças e adolescentes que não estão perto de nós e não estão nas escolas que damos aulas e que podem acessar esse mesmo conteúdo e serem aí acompanhados, ter a oficina das emoções como mais um pilar de apoio para educar filhos emocionalmente saudáveis. E de fato, Marlon, são os mesmos conteúdos. Então, o que a gente faz presencialmente em sala de aula é aquilo que a gente aplica pelo Zoom com as crianças.
por exemplo, quarta-feira é o dia mais cheio para nós, né? Porque a gente atende 2 escolas e as nossas 2 turmas online, tanto a turma aqui de Portugal como a turma do Brasil. A gente começa a dar aula 2 da tarde e para de dar aula meia-noite, né? Nossa. E aí, o que a gente vai trazer, por exemplo, para as crianças das turmas online, primeiro a gente trouxe para 2 escolas presencial o mesmo conteúdo. Então, aquilo que a criança recebe na casa dela de conhecimento, a gente já aplicou em sala de aula. Já foi algo testado, já foi algo aplicado. Tem uma coisa que o Lucas observou recentemente, uma curiosidade aqui para vocês. Quando a gente aplica e traz, né, aquilo que a gente ensina na escola, as crianças elas trazem os exemplos de casa. Sem E filtro. quando a gente dá aula online para as crianças que estão dentro de casa, elas trazem para nós os exemplos da escola, o inverso. Ah, interessante. Sim. É muito interessante, é algo curioso que o Lucas observou, que eu falei, nossa, faz sentido. Porque, né, e criança, a gente tem muita. Todo dia a gente tem uma experiência ali com as crianças, as ferramentas, as atividades que a gente faz. O principal é ajudar a criança a extrair aquilo que já existe nela, de melhor, Uhum. né? Sejam principalmente da sua identidade. Isso é uma das coisas que a gente mais ensina as crianças, sobre identidade. Partindo Uhum. da identidade, né? Cada um com seus talentos, com as suas capacidades, com as suas diferenças. E assim vai. Eu tenho um filho de 6 anos, tenho uma filha de 18, né? Eu já tenho uma diferença muito grande como organizar dentro de casa a linguagem, né? Mas eu vejo que os dois, até agora, eles gostam de esticar um pouco, sabe? Até onde vai o pai, até onde vai a mãe, em determinados aprendizados. E eu gostaria de perguntar, como é que vocês conseguem ver sinais na criança e até no adolescente que realmente tem alguma coisa que é mais preocupante, que hoje em dia, nessa geração, que as pessoas só querem saber de tela, só querem saber de telemóvel, às vezes não dá muita atenção, até é o reflexo dos próprios pais isso, né? E as crianças só assimilam, só absorvem aquilo. Como é que eu consigo ver que já está passado o limite? Porque, por exemplo, eu tenho um limite aqui pro de 6 anos, mas às vezes nem eu olho e ele já está lá de novo, está esticando, né? Para ver até onde a gente vai e até que ponto a gente consegue ter certeza se a criança ou ela está sofrendo de algum tipo de ansiedade ou está deprimida, porque às vezes ela não fala, às vezes ela só quer saber do telemóvel, alguma coisa assim. Por acaso eu dou de exemplo a minha vida, mas tem muita gente que está sofrendo com isso e não se apercebe, né? Próprio dentro de casa. Essa é uma pergunta bem interessante, né? Hoje em dia, infelizmente, a internet é uma selva onde todas as pessoas ficam soltas por ali e tem um tanto de coisas perigosas nessa selva, né? Uhum. E uma das coisas, Marlon, que eu e o Lucas a gente mais fala é sobre conversar com os filhos. Parece uma coisa tão simples e óbvia. Então, sentar e conversar, ouvir quais os assuntos que a criança está falando, quais músicas, quais danças, quais referências, né? Hoje em dia tem criança que você conversa e a criança está assim. Por quê? Ela não sai do modo TikTok, né? Verdade. Será que isso não é um sinal? Pois. Deixa a pergunta aí no ar, cada um sabe. Será que não sentar na mesa juntos é um sinal? Será que sentar na mesa juntos, mas todos com telemóvel, é um sinal? Será que quando a criança se vê no momento de, entre aspas, tédio, então, Uhum. de repente, imagina só, saiu para passear com a família,
fez um monte de coisa fora, chega em casa, passou todo aquele efeito, aí, tipo, primeira reação da criança, quero jogar. Será que isso não é um sinal? Que no primeiro momento de tédio, de não ter o que fazer, ela já quer ir logo para um celular, para um tablet, para uma televisão? Será que isso não é um sinal? Infelizmente, hoje, as telas, né, os ecrãs, têm ocupado um espaço na vida das pessoas e já ocupado um espaço na vida das crianças que, assim, tem hora que a gente vê, o Lucas, a gente fala, meu Deus, é um pecado até. Porque, gente, não conseguir, às vezes, estabelecer uma conversa, de estar juntos, sabe, contar o dia, de viver na realidade. A gente precisa desconectar para conectar com a família. E a gente fala tão disso que, coincidência ou não, Marlon, o nosso primeiro livro, que tem o título A Arte de Fazer Perguntas entre Pais e Filhos, foi para o ar hoje. Hoje está Nossa, disponível a versão digital dele. Hoje. A gente nem top. colocou ainda nas Uhum. redes sociais, a gente vai colocar mais tarde. A gente está abrindo primeiro para os pais dos nossos alunos, mas hoje ainda vai estar disponível esse livro na versão digital. Estamos E, lançando. e Top. nesse livro, a gente traz mais de 150 perguntas prontas para ajudar os Uhum. pais a conversarem com os filhos, por área, por Não, situações. Amanda, interessante, porque assim, a gente aprende a fazer tudo e se foca para fazer tudo. Só que na hora de ser pai, aconteceu. Aí muita gente tem um preconceito de aprender. E interessante, você está lançando um livro agora, que muita gente pode ter aquele preconceito. Não, eu não vou pegar porque eu já sei. Não sabe. Não custa nada pegar. É audiobook ou é É como é? um livro digital. É um livro A digital? pessoa recebe no e-mail e é um PDF, que fica disponível fácil para poder. Pronto. É um guia de perguntas. É um guia. Então, fica a dica aí, porque essa é uma dica valiosa. Por exemplo, às vezes eu quero falar, me abrir com a minha filha de 18 anos, ela sabe mais que eu, de muita coisa. Aí eu fico assim, calado, não quero aprender e não dou o braço a torcer. E quando eu vejo é só um orgulho que a gente não se preparou antes, que é o caso, a instrução que vocês estão dando, não se preparou antes e foi pego de saia justa. Então tá aí uma instrução muito boa. Parabéns pela iniciativa. Querendo ou não, essa conversa começou tem 2 minutos, mas já passou meia hora. Eu quero que as pessoas que estão na live mandem aí, se puder. Aí tem um aviãozinho no lado inferior direito para mandar para os seus amigos, porque isso aqui é o santo grau, viu? Das emoções. Parabéns pela iniciativa. Isso aí é Gratidão. uma situação que, cara, não tinha visto antes. A única coisa que eu entendo das emoções é que já tem quase 40 anos. É o Divertidamente da Disney, que eu assisto aqui 50 vezes, já assisti aqui com a minha família, porque é muito bacana. Quem ainda não assistiu, eu recomendo. E uma Mas, coisa também, Marlon, que é legal daquilo que a gente está anunciando aqui em primeira mão, uhum, né, desse guia prático que a gente criou, a arte de fazer perguntas, é porque nós pais, nós temos uma tendência que é a tendência professoral. Então, o que é a uhum, tendência professoral? É sermos professores dos nossos filhos, sempre querer dar um conselho, sempre querer dar, entre aspas, uma lição de moral, sempre querer falar o que é certo e errado. E ok, isso é uma tendência. Só que nós aprendemos no desenvolvimento humano, inclusive, né, com o Pablo e outros mentores dessa área, como que fazer perguntas é importante. Como que fazer perguntas muitas vezes vai nos ajudar a extrair algo que está ali dentro e que se eu ficar só falando o que a criança tem que fazer, não tem que fazer, se eu ficar só no lado professoral, eu não vou conseguir extrair. Então, o objetivo também, Marlon, da gente ter criado esse guia prático das perguntas é para que os pais usem essa ferramenta.
usem e façam uso do poder da pergunta. A pergunta é poderosa. A pergunta é uma ferramenta que, muitas vezes, através dela, vai conseguir extrair o que o filho está sentindo, o que o filho está pensando. Porque, por mais que a criança ela tem esse feedback instantâneo, como a Amanda falou agora há pouco, né? A resposta rápida. Mas tem coisa que a criança, e quanto mais vai crescendo, mais vai tentando esconder. Exato. Vai maquiando. Você Uhum. está aí com uma filha de 18, então já talvez não é tão simples extrair dela. Né? E a pergunta é uma ferramenta que faz muito sentido para isso. Então, por isso que a gente também está lançando esse livro para incentivar os pais a usar essa ferramenta das perguntas e implantar mais o perguntar para os filhos e não só vir no ar professoral de eu sei, deixa eu te falar como é que é. Às vezes a gente quer dar lição de moral que nem a gente passou por aquilo, né? É complicado. Mas, Lucas, me manda o link depois, que já tem ali um monte de pessoas querendo esse livro. E com certeza esse livro ele vai mudar barreiras aqui em Portugal. Porque a gente só consegue ver esse tipo de situações na igreja, que é o moral da sociedade. A gente não vê na escola, né? E a gente fica até perguntando qual é o papel da escola no desenvolvimento emocional das crianças. Qual é o papel dela? Porque às Uhum. vezes a maioria por descargo de consciência, não, mando para a escola, mando para a escola. E a gente mesmo não faz o dever de casa para poder cuidar dos nossos filhos, né? Eu entendo que hoje a Amanda e o Lucas têm essa iniciativa muito bonita, muito importante. Mas, e as pessoas que não conseguiram? Hoje é fácil, mas tem muita gente que não consegue, né? E como é que a gente consegue ampliar para chegar nessas pessoas que nunca ouviram falar de vocês, por exemplo? Boa. No boca a boca. Não, a gente vai dar um audiobook, proliferar a palavra, sabe? Isso aí é uma coisa muito importante. Vocês estão com alguma ideia, assim, até para os empreendedores que estão vendo, muita gente vai ver aí, para poder ter não digo uma franquia, mas um tato. Tem gente que não consegue ter uma escola, né? Mas ter o trabalho da oficina das emoções seria bastante importante, Boa. né? Quer responder? Posso responder. Bom, primeiro, o nosso contato principal é o Instagram. Então, gente, para quem está nos vendo hoje pela primeira vez, que bom, sejam bem-vindos. Para nós é uma alegria estar aqui junto com vocês. Mais uma vez eu digo isso porque teve um rodízio aqui de pessoas. Nos sigam no Instagram. Então, quase todos os dias a gente traz algum conteúdo. A gente traz também a nossa experiência com as crianças em sala de aula. A gente posta também um pouco daquilo que é o nosso dia. Nem sempre dá para colocar com áudio da sala de aula por conta do ambiente infantil e tudo mais. Para quem está aqui, vou nomear alguns públicos. Para quem tem filhos dos 6 aos 17 anos, nós temos programas para os seus filhos, tá? Ó, Aline, querida. Aline, gratidão. Então, olha, você que está aqui é pai, mãe, ou tio, tia, avô, avó, tem crianças dos 6 aos 12 anos, depois dos 13 aos 17 anos, nos envia uma mensagem no inbox, nós podemos falar mais detalhadamente quais são os programas conforme a idade dos vossos filhos. Outra coisa, para quem está aqui e trabalha no universo infantil, então psicólogos, pedagogos, professoras, para quem gosta de trabalhar com crianças, para quem às vezes é de igreja e deseja um trabalho de educação emocional dentro da igreja, nós fazemos isso também. Então, mande uma mensagem para nós podemos também trazer formação, capacitação, orientação para que isso seja multiplicado. E outro público que tem aqui, se você é empreendedor, empresário, se você tem grupos, equipes que trabalham com você, é líder, é gestor, nos envie uma mensagem. São públicos diferentes,
aonde a gente personaliza a nossa entrega conforme esses públicos, mas nós atendemos todas essas frentes. E que mais? Você que é investidor e deseja que a Oficina das Emoções seja soprada aí para mais lugares, vamos conversar, né? Perfeito. Então, vamos pegar um pouquinho aí do que vocês já fazem. Abre aí para gente, me diga aí uma estratégia boa, uma estratégia eficaz para ajudar as crianças a lidar com, digamos, com raiva, frustração. É, Vamos começar por aí. O que é que você me diz sobre isso? Porque a raiva, às vezes, ele não concentra, e mesmo que o pai fala, a mãe fala, eles não escutam, não é? Eu queria só fazer uma consideração antes. Certo. Você falou, né, da idade dos seus filhos e tudo. Gente, ontem nós estávamos até na palestra com Augusto Cury, que eu estudo Augusto Cury desde 2010, então eu gosto muito da teoria que ele criou, Uhum, sobre a construção dos pensamentos e tudo mais. E ele falou uma história de uma psicóloga da equipe dele, que estava no ginásio, estava na academia, e viu uma adolescente que ela estava fazendo ginástica com blusa uhum, comprida. Até que ela conseguiu ver um pedacinho, começou a puxar conversa com essa adolescente e viu que a menina se mutilava, né? Se cortava, se furava. E essa senhora, psicóloga, moça, não sei, ela começou a puxar conversa com essa menina e ela perguntou: tem mais alguém da tua turma que faz isso? Ela falou: olha, nós somos em 24 alunos, 25. 25 alunos. Desses 25, tem apenas 4 que não se mutilam. nossa, Então, gente, isso é uma coisa chocante. Se o seu totalmente. filho quer só ficar de manga comprida, verifique o que está embaixo dessa manga, tá? Por quê? Qual que é a tendência para uma pessoa se mutilar, se automutilar? É para que a dor física seja maior do que uma dor emocional que está escondida ali dentro. Então, essa pessoa quer tanto acabar com a dor emocional, mas que não dá para pegar com a mão, mas ela acaba o quê? Se automutilando para poder amenizar isso. Então, observem isso. Infelizmente, é algo e vem muitos casos acontecendo nesse sentido, tá? E aí, de forma prática, que essa também já é uma forma prática, né? Uma das primeiras lições que a gente traz para as crianças para falar das emoções é sobre a Marta, Sim. né? Quem é a Marta? Né? Sim, Amar. A gente traz dessa forma lúdica. São as 5 emoções básicas. Então, Marta são as iniciais das emoções: medo, alegria, raiva, tristeza e amor ou afeto. Então, a Marta. E a gente fala para as crianças, né? Todo mundo tem a Marta. Por quê? Porque todos nós sentimos essas emoções. São as emoções básicas. Então, por que a gente traz, Marlon, dessa forma lúdica, e a gente sempre traz toda criança, o início de um trabalho com as crianças é falando sobre a Marta, para que a criança comece a aprender a nomear. Então, aqui é um ponto importante. A criança aprender a dar nome para a emoção. Só isso já é uma coisa ótima, porque a criança percebe: nossa, eu estou sentindo tal emoção. Eu estou sentindo tal emoção. Depois, uma outra coisa que a gente ensina e é simples, é da criança conseguir medir a intensidade da emoção. Então, você está sentindo raiva quanto? Assim, assim, assim ou assim? De 0 a 10, né? Dependendo da criança, se ela for menor, você vai... Quanto de raiva você está sentindo, filho? Assim, 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 assim. Se for maior, de 0 a 10, quanto de raiva? 8, 7, 5. Então, quanto mais a gente vai tangibilizando, trazendo de uma forma que a criança consiga dar nome, conseguir de alguma forma mensurar, mais isso vai ficando comum. E isso é treino, Marlon.
Uhum. Isso é treino. E é possível a criança treinar. É possível ela aprender. É possível isso ir se tornando rotina, dia a dia dela. E aí a gente vem em seguida, Marlon, ensinando, né? A gente ensina as emoções básicas, fala dessa intensidade. É muito interessante quando as crianças elas conseguem medir o tamanho da emoção. E é interessante para nós fazermos isso também. Para Uhum. nós, né? De 0 a 10, o que você está sentindo agora? Né? Tipo, tô com alegria. De 0 a 10, quanto? Né? E assim vai. E aí, a gente traz também para eles o lado positivo e negativo de cada emoção. Então, a raiva, como você perguntou, a gente olha para a raiva assim, a gente fala, é negativo, né? Claro, a gente fala, é foi, 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 fish ou foi, com eles, né? A Uhum. raiva tem cara de foi. Mas será que existe alguma coisa boa na raiva? Então, qual que é o lado do foi da raiva? O lado foi, o lado negativo é, tô com raiva e vou, né? Vou dar uma chapada em alguém, eu vou brigar, eu vou atirar alguma coisa, lançar alguma coisa em alguém. Então, será que isso é a melhor forma? Será que gritar com alguém é a melhor forma? Será que uma pessoa com raiva, conversando com outra pessoa com raiva, a gente fala para eles, raiva mais raiva é igual a quê? Né? Uhum. Aí eles falam várias coisas, né? É uma raiva Uhum. enorme, é uma raiva gigante, É fúria. é fúria. Então, eles mesmo vão percebendo. A gente vai fazendo as perguntas e eles vão trazendo, né? E aí, ok. Aí, e o lado positivo da raiva? A raiva ela é uma energia muito forte, que é Uhum. aquele impulso que a gente tem. Só que eu posso canalizar isso para uma coisa boa. Então vamos imaginar, né? Os meninos que jogam futebol, o nosso filho ama futebol e treina e tal. Então quando perde um gol ou quando alguém dá um carrinho nele, fica com raiva. Aí o que a gente fala para ele? Filho, pega essa raiva, vai lá e faz um gol. Então pega a força dessa raiva e vai com uma fúria só canalizando para uma coisa boa, né? E aquela coisa básica também, raiva. Como que você faz para aliviar a tua raiva? Vai respirar, sai do ambiente que você está. Se o ambiente ficou cheio da raiva, sai dele. Vai se acalmar. Aí a gente pergunta para as crianças: dê ideias de como você pode aliviar a raiva. E aí eles começam a trazer. Sair correndo, Mordeu o morder o travesseiro. travesseiro, gritar, tipo, gritar pro Uhum. nada. Uhum. Coisas que você fala, meu Deus, olha só como já estava aí dentro. Só precisava de uma boa pergunta para a criança perceber onde é que estava essa resposta, né? Assim como nós também, né? Já está em nós, né? O que a gente Uhum. precisa já está em nós. Totalmente. Então, esse é um pouquinho aí. Certo. Voltando à pergunta que eu fiz lá no início, era referente a se vocês lidam. Eu sei que é mais como educadores, ensinando e trazendo mais para perceber das próprias emoções, do próprio corpo. Voltando àquela pergunta que eu fiz lá no início, que às vezes as pessoas têm que levar as coisas mais como terapia, né? Mais como, poxa, está acontecendo uma coisa séria, eu vou tratar mais desse aqui, vou estar junto com essa pessoa e pegando um gancho da raiva. Você já teve alguma experiência que uma criança estava com tanta raiva, vocês não conseguiam chegar lá? Pode ter sido proveniente de bullying, proveniente de alguma coisa de dentro de casa, alguma coisa assim que vocês tiveram essa experiência e conseguiram chegar lá para ajudar essa criança? Como é que vocês adotaram a perspicácia de primeiro entender por que a criança estava daquele jeito, que eu já percebi que vocês conseguem chegar lá, e depois como resolver? Porque o bullying hoje é uma coisa que na minha época era essencial, hoje não, hoje está sendo extremamente prejudicial, né? O que é que vocês acham disso? Então, Marlon, assim, nomear as emoções, como eu falei, de fato é o primeiro passo.
E aí é muito comum a gente lidar com esse tipo de situação. A gente está na escola. Na escola as crianças se provocam. Na escola, né, é um que de repente bate no outro, empurra, provoca, pega o estojo do outro e sai correndo, e aí o outro fica com raiva. Só que existe um detalhe muito importante quando a gente fala de gestão das emoções, que é o tempo. Porque a criança tem um pico de raiva, e isso é muito comum. Escola é um ambiente que as emoções elas afloram, todo tipo de emoção. Então, quantos alunos nossos de repente estavam brigando, daqui a pouco estão se abraçando e jogando futebol juntos, Num curtíssimo espaço de num tempo. curto espaço de tempo. E nós adultos praticamente não temos Né? essa Se é capacidade. adulto, tipo, cortou relação, Já anos era. sem se falar. Criança, estão lá se empurrando, querendo brigar. Daqui 5 minutos estão jogando bola e se abraçando. Então, esse É. fator tempo, ele é muito importante. Né? Então, a gente já lidou com criança que estava no pico da raiva, já. Que primeira coisa a se fazer? Tirar do ambiente. Tirar do ambiente, mudar esse foco para isso, para essa raiva, para esse pico diminuir. Para isso não durar muito tempo. Porque se chegou lá no ápice, quanto antes baixar, melhor. O problema é ficar lá no ápice da raiva e ficar isso por muito tempo. A gente tem até um gráfico com as crianças que a gente ensina, que é essa questão do intensidade e tempo da emoção. Então, eu posso ter uma raiva, quero bater, mas se ela dura 20 segundos, ok. Então, eu preciso, nesses 20 segundos, conseguir tirar a criança de um lugar onde ela vai fazer besteira. Porque daqui a pouco, aí pode vem a respiração, aí vem a conversa, aí vem a conscientização, vem tirar ela desse estado de raiva que ela está dominada por aquela emoção, para que venha o eu e tome o controle de novo. Né? Então, é muito isso. Nesse caso específico com a criança, é conseguir tirar, mudar o foco para baixar. Entendeu? Então, sempre a gente lida com isso. Volta e meia, a gente tem cenas desse tipo, né? E é conversa, é conscientização, quando está no calor da emoção, é tirada desse cenário, entendeu? De forma prática e simples, é isso. Porque quando está mesmo no ápice da raiva, Marlon, é uma coisa que não dá para você ir muito com técnica antes de você fazer algo prático e específico e rápido. Tem uma coisa muito importante nesse tema que eu acho que assim é uma das mais importantes. Tirar a criança ou o adulto do estado do descontrole. Essa semana eu cheguei numa das turmas para dar aula, eu e o Lucas, ele já estava na sala de aula, eu cheguei 3 minutinhos depois, e uma das meninas estava chorando compulsivamente, sentada no lugar dela, chorando, 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 chorando. Eu não cheguei perto dela e falei, o que está acontecendo? O que eu fiz? Eu apenas sentei ao lado dela e abracei ela. Abracei, tipo, faz assim comigo, ó. Pra mim ali, não interessava por que brigou, por que não brigou, o que aconteceu. O mais importante é tirar a pessoa daquele estado. Não é, nesse momento, ficar enchendo de perguntas, porque até essas perguntas elas vão estar um pouco intensas em algumas. A resposta vai estar intensa em algumas coisas que precisa baixar isso, né? Essa intensidade. Aí eu vi que ela não parava, foi uma coisa mais delicada. Eu peguei ela e levei ela do lado de fora, tinha um banco ali, sentei junto com ela, e ela ali, aí ela foi acalmando, parando de soluçar, e aí tinha uns painéis de atividades deles. Aí eu perguntei para ela,
com frases das crianças. Eu falei, você fez algum desses? Aí ela já levantou e foi lá mostrar o que ela fez. Depois foi no outro painel, já mostrou o que ela fez. E depois do outro painel, mostrou o que ela fez. Ou seja, ela foi tipo um balão que tá cheio, ele... A hora que ela acalmou e saiu daquele estado, foi onde eu fui perguntar para ela o que aconteceu. Olha que detalhe. Totalmente. Percebe a diferença? Então, o mais importante é trazer a lucidez. Tem criança que às vezes eles estão brigando em sala de aula e eles ficam, não, porque foi ele, não, porque eu falei, eu não quero saber, eu falo, não quero saber quem começou, não quero saber por que vocês estão brigando, mas vamos lá, você fica ali, você aqui, e vamos dar uma respirada aí nesse momento, né? Porque na hora aonde existe o descontrole, a gente tem que trazer a lucidez, a paz, a tranquilidade. Aí sim, a gente consegue conversar com fatos, com situações mais reais. Esse ponto ele é muito importante. Muito importante mesmo. E o sono e a alimentação, ela influencia muito? Porque o meu filho, depois que chega à noite, minha esposa não dá doce, não dá chocolate, não dá nada. Se fosse por mim, estava liberado, mas pronto. É o pai, né? Ainda Mas bem que a isso esposa influencia dele tá lá, mesmo? né? Influencia mesmo? Influencia totalmente, Marlon, e mais ainda do que para nós adultos, porque a criança está em fase de desenvolvimento. Aliás, eu vi uma chamada, eu não li a reportagem toda, mas eu vi uma chamada de um estudo científico que foi publicado, que crianças que não se alimentam bem crescem até 20 centímetros a menos. Pô. Estudo recente, tá? Científico. Uhum. Eu acho que foi do Dr. Paracate, se eu não me engano, que eu vi essa divulgação. Então, se para nós adultos, né, a gente sempre ouve isso, tem que dormir bem, tem que se alimentar bem e tal, para a criança, mais ainda, tanto no desenvolvimento físico, quanto no desenvolvimento cognitivo e também no aspecto emocional. Se a criança dorme bem, já é uma tendência muito melhor de ela acordar e as emoções dela, ela estar emocionalmente bem. Se a criança dorme mal, muito mais chance dela acordar e o pavio tá mais curto, a irritabilidade dela tá maior. Então, a questão sono e atividade e alimentação e atividade física também, que é outro pilar da saúde, interfere diretamente também no aspecto emocional. Isso de qualquer ser humano, Marlon, mas para a Uhum. criança ainda mais, porque a criança está em fase de desenvolvimento. E o sono de qualidade para a criança é tão importante quanto se alimentar bem. Dormir bem é tão importante quanto se alimentar bem. E aí, voltamos a falar das telas, né? Uhum. Gente, como a gente faz, enfim, a gente está com as crianças todos os dias, a gente fala muita coisa com as crianças. Muitos têm medo de zumbi, muitos têm medo de palhaço assassino, muitos têm medo do quê? Esses dois são quase que os campeões, né? Zumbi e palhaço assassino sempre é falado pelas Então, crianças. assim, Que isso é ok, isso é fruto de filmes, de séries, que não é para criança, inclusive. dois pontos importantes sobre tecnologia. Pais, mães que estão nos ouvindo, atenção ao que eu vou falar agora. Dois pontos importantes. Ponto número 1. Qual é o tipo de conteúdo que os teus filhos estão acessando? Ponto número 2. Qual é a quantidade de tempo que essa criança fica com um ecrã, com um celular, um tablet, com o YouTube? Então, é conteúdo e tempo. Gente, por favor, para o bem da humanidade, partindo dentro da tua casa, converse hoje com seus filhos e fala, vamos
chegar em casa e estacionar. Você estaciona o carro quando você chega? Ou o carro fica lá dentro? Estaciona o telemóvel também. Fala, vamos estacionar aqui o telemóvel. Vamos viver em família. Vamos E dependendo conversar. da idade, assim como não se entrega um carro para uma criança, não deve se entregar um telemóvel para uma criança. Usando essa analogia que a Amanda falou. Então, por exemplo, cientificamente é recomendável que crianças até os 6 anos de idade, de preferência que não tenham contato nenhum com tela. Isso eu estou falando de recomendação científica. Agora, a gente sabe que no mundo de hoje, isso não é uma coisa tão simples, né? Então, não dá para... Ah, eu tenho um filho de 5 anos, eu tenho um filho de 4 anos. Você não consegue tirar, deixar zero telas, o mínimo possível. Quanto menos, melhor. Tem gente que fala assim: ai, meu netinho é tão bonitinho, ele fica no sofá quietinho o tempo todo assistindo YouTube. Pô, Gente, por favor, isso não é nem um pouco saudável para as crianças. Não é. Criança tem que brincar, subir em árvore, se sujar, ralar o joelho, sabe? Criar brincadeiras com qualquer coisa que esteja na frente. Ele não é quietinho, ele está dopadinho, hipnotizadinho. É Exatamente. isso. Basicamente é isso. Porque, né? Ah, não, aqui para a gente fazer uma refeição tranquilo, a criança tem que ficar no celular. No sábado passado, Mago, tem um evento que a gente faz que chama Park Day, aonde a gente reúne os nossos alunos do presencial, para quem mora mais perto, num parque com a família. E a gente faz ali algumas atividades, tudo, e fizemos nesse sábado agora. E aí depois, foi em Lisboa, a gente foi almoçar no IKEA. Aí a gente tá lá, sentamos, já era tarde, já era umas 3 horas, né? Aí ao lado, na mesa ao lado, um pai jovem com uma criança de uns 2 anos, ou seja, o rapaz, o pai, com a criança de 2 anos, colocou o miúdo no cadeirão e já deu para a criança o telemóvel. 2 anos. Então, assim, peraí, será que a gente está numa incapacidade de conversar dentro de casa com quem a gente ama? Será que a coisa tá invadindo tanto assim? Pense nisso, gente, porque esse é um assunto que a gente fica até, sabe, Marlon, porque tem engolido famílias, tem engolido o intelecto, o desenvolvimento, a criatividade, a ousadia de muitas pessoas, não só de crianças, mas de criança, muito mais, né? Isso é assunto de Totalmente. saúde pública, tá? Isso é assunto sério, porque a questão do uso excessivo de telas gera dependência, gera vício. A gente já acompanhou casos de criança ter como se fosse crise de abstinência quando o pai tira o celular, porque tá tão condicionada, que tá tão habituada que virou vício. Quando É, tira, a criança apresenta sintomas de uma crise de abstinência. É muito triste. é picos altos de dopamina, né? Eu Exatamente. vou, eu vou cortar um pouquinho aqui, que já vai fazer 1 hora, não sei como passou esse tempo. É muito bom conversar com vocês. O tempo voa aqui. Eu ia abrir agora para as pessoas perguntarem alguma coisa. Eu acho que não vai dar tempo. As considerações finais é que isso aqui ainda vai ter muito pano para manga. Pessoal, a gente vai ter que marcar aqui para a gente falar pelo menos um podcast aí de 12 horas, porque conteúdo vocês têm demais. Acho que a gente falou só de raiva, ainda tem pelo menos mais 4, fora as coisas que dá para saber. Mas eu queria só que vocês dissessem mais uma coisa para finalizar, uma frase desse tempo. Parabéns aí, porque querendo ou não, para morar na Europa não é fácil. E para inovar com uma coisa tão bonita que é o que vocês estão fazendo, parabéns mesmo, tá? De coração. Isso aqui é uma coisa que a gente vai caminhar junto, a gente vai falar mais sobre isso, tá? E diz uma frase ou um momento, uma experiência que marcou esse tempo que vocês estão aqui. Vocês já me contaram ali no começo aquela deuscidência, né? Mas conta aí uma experiência ou uma frasezinha para a gente finalizar, que tá para cair, acho que falta 1 minuto, 2 no máximo. Olha só, falamos do livro aqui hoje e a Jéssica, que trabalha com a gente, acabou de colocar o link na nossa bio.
Então, para quem desejar o livro, comprar em primeira mão, primeira vez que a gente está falando do livro aqui mesmo, a primeira vez, pode ir lá, A Arte de Fazer Perguntas entre Pais e Filhos. Última dica que eu dou, compre lápis, deixa sempre na tua bolsa, pai, mãe, deixa no carro, lápis, caneta, jogos, Caderno, caderno, bloquinho, bloco. plasticina, que é a massinha, né, do Brasil, para fazer massinha de modelar, coisas que aonde a criança estiver é possível e a criança vai gostar. E a nossa palavra é: existe sim família que é abençoada, família que anda com harmonia, família que se respeita, pais que ensinam os seus filhos, discipulam os seus filhos e filhos que honram os seus pais. Parece que não existe mais isso, né, gente? Mas existe, tá? Então, que esse final de semana, aproveitando que hoje é sexta-feira, desconecte e conecte. Desconecte e conecte E com a uma sua família. última frase também que eu quero deixar: se você quer que os seus filhos vivam o melhor, desfrutem do melhor, vivam de maneira abundante, sejam felizes, não eduque eles apenas pelo instinto. A educação pelo instinto nos leva apenas à sobrevivência. Se a gente seguir apenas os nossos instintos, que é aquilo que a gente aprendeu e a gente repete o padrão, os nossos filhos vão apenas sobreviver. Mas se nós, pais, buscarmos nos desenvolver, aprender, nos aperfeiçoar, esse é o caminho para nós gerarmos filhos melhores, mais felizes e que vivam abundantemente. Então, a educação por instinto, ela leva apenas à sobrevivência. E ok, é importante sobreviver, mas eu sei que você que está aqui assistindo a gente, pai, mãe, você quer mais para o teu filho e para a tua filha. Então, começa por você. E se você precisar de apoio, conte conosco. Com certeza. Muito obrigado, pessoal. Vocês são uma bênção mesmo, uma família abençoada. E na próxima, mais uma hora para falar só do filho. Tem muita coisa aí também boa. Gratidão, Gratidão. mano. Beijo, gente. Gratidão. Bom fim de Tchau. semana. Tchau, Bom fim de tchau. semana. Tchau, tchau.